coisas, né? Karen, eu aceitei. Ah, agora foi. Que linda! Tudo bem? E você? Tudo bem, é Ah, assim então mesmo, tá né? Faz joia. parte da Não é? tecnologia. Pois é, a importância é que deu certo aqui, maravilha. Se É não com desse, a emoção, gente. né? Pois é. Se não desse, a gente ia só com o som mesmo, né? Isso, a gente dá um jeito, né? É, Graças a não Deus deu é? tudo Com certo. certeza. Boa noite a todos, né? Estou muito feliz em estar aqui, viu, Ana? Agradeço você mais uma vez, viu? Eu também estou muito feliz de ter você aqui comigo. Gente, só para eu já contar um Uhum. pouquinho para vocês, eu conheci a Karen aqui pela internet. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Nos conhecemos por vídeo a semana que passou, né? Pra gente falar Sim, sobre a live. sim. Às vezes a gente troca alguma conversa, assim, pelo direct. E ela Uhum. trabalha com a psicologia, também trabalha com coach. Ela vai falar, né, sobre ela vai se apresentar aqui. E eu achei muito interessante convidá-la para fazer essa live com a gente, falar sobre procrastinação. Né? Quem nunca, né, falou assim, amanhã eu faço, deixou alguma coisa para fazer depois, deixou sabendo que tem um prazo, né, que tem algo a realizar e deixou para fazer no último momento, né? A gente em algum momento passa por essa Sim. fase na vida, né? A gente precisa avaliar se isso está acontecendo com frequência e qual o impacto que isso vai trazer para a nossa vida. E a gente vai falar sobre isso, mas antes, né, eu vou pedir para que a Karen se apresente, conte quem é ela, de onde ela está falando, o que ela faz, né, Karen, para as pessoas te conhecerem. Sim, então vamos lá. Bem, eu sou aqui do Vale do Paraíba, Aparecida, né, no estado de São Paulo, e eu sou psicóloga já há 23 anos, né? 18 desses 23 anos eu atuei na saúde pública, passei por diversos setores, inclusive o último que eu trabalhei, que eu mais gostei, foi o HIV, hepatites virais, onde eu era psicóloga responsável, né? E eu atuava, né, bem nessa área, eu fiquei apaixonada pela área. E como eu trabalhei na saúde pública durante muitos anos, eu atendia o público diverso, né? Não tinha um público específico, não é? A não ser nesse último trabalho que eu fiquei 3 anos, né? Os anos anteriores, então, eu atendia crianças, idosos, fazia grupos mais variados, palestras, enfim. Foi um aprendizado incrível, né? E depois eu abri um consultório, resolvi empreender na psicologia. Em 2018 eu pedi exoneração do meu cargo porque eu quis me dedicar mais, né? Um pouquinho antes desse período eu tinha me formado em coaching infantil. Eu atuei há algum tempo, né, como psicóloga infantil e coach também. E depois hoje, né, eu não atuo mais como psicóloga infantil, mas voltei, né, para minha profissão, fiquei uns 2 anos, saí, né, fiquei 2 anos sem atender, fui para a área do comércio aqui na minha cidade, e agora estou voltando com alegria para minha profissão. Hoje eu estou no online, somente no online, meu consultório é por aqui, né? E estou aqui, vamos dizer, voltando em grande estilo aqui com esse convite da Ana, Que né? lindo, né? Eu fico muito feliz com tudo Pois isso. é, Que trabalho lindo, olha, obrigada. maravilhoso. Isso, Obrigada. muito bom mesmo, excelente, gente. A gente tem que trazer pessoas assim que possam compartilhar, né, seus conhecimentos, suas experiências, contribuir de forma positiva. E eu achei super interessante todo o seu conteúdo, assim, tudo que a gente conversou. Falei, gente, a Karen tem que vir aqui conversar comigo. Ah, que Prazer. bacana. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho também. Então vamos lá, né? Bom, a gente tem vários tópicos para a gente Sim, trocar nesses próximos minutos que nós temos muito valiosos, que o nosso tempo, né? É bem sim, valioso aí. sim. E para a gente começar a falar um pouco assim do impacto, dos problemas que a procrastinação ela traz para a gente, né? De Sim, forma geral, um impacto no bem-estar. Então, sim. quando a gente fica com essa conversa que eu comecei a falar que amanhã eu faço, depois eu resolvo, eu sei que eu tenho 30 dias para fazer um projeto, para pagar uma conta, deixo para pagar no último dia. Né? Só Exato. que isso é com frequência, né? Se eu sempre estou desistindo com frequência, deixando para depois com frequência, isso é um sinal ali de procrastinação que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Sim, Mas a gente também começa a ter
algumas consequências no nosso organismo, no nosso bem-estar, né? Sim. Então, se você tem algo para fazer e você não faz, você fica com um pensamento negativo ali, né? Porque você não tá realizando, eu não tô conseguindo fazer, eu não dou conta. Não. Ou então você pode começar a se sentir, começar a gerar uma autocobrança, né? Poxa, eu tenho uma coisa para fazer, mas eu não tô fazendo, eu não tô dando conta, eu não tô vendo resultado. Isso vai gerando uma cadeia ali de pensamentos negativos. Aí as emoções também começam a ser mexidas, né? Porque você tá se cobrando, não tá dando conta, você começa a ficar triste, começa a ficar desmotivado. Vai gerando uma cadeia de tantas coisas, né, no nosso entorno, essa procrastinação, que às vezes a pessoa fala assim, amanhã eu faço, mas às vezes não se dá conta que Uhum. esse amanhã eu faço, quando ele começa a acontecer todos os dias, vai gerar uma consequência grande, né? E aí uma Exato. dessas consequências é o quê? Eu posso começar a me sentir ansioso, porque eu penso em fazer e não faço, e fico o tempo Uhum. todo só imaginando, eu tenho que fazer outra coisa, pensa demais no que tem que fazer, mas não põe em ação, né? Que é quando a gente fala aqui no coaching, com certeza, provavelmente você vai explicar isso também na parte da terapia, que não adianta a gente só pensar, né, demais no que tem que fazer, a gente tem que ter uma ação para ter Sim. uma congruência ali, né? Uhum. Porque é essa ação que faz a gente melhorar nosso bem-estar, realizar nossos objetivos, sair desse ciclo, né? Só que tem uma série de outras coisas que acontecem também por conta disso também, né, Karen? Que ela vai explicar aqui. Só que antes da gente entrar nesses detalhes, a Karen vai explicar o que é, né, a procrastinação, o que é, né, que acontece, que faz as pessoas procrastinarem, né, o que significa isso, né? Exatamente. Bem, isso, tudo que você falou, né, em relação à procrastinação, esse empilhamento de coisas que a gente deixa para depois, ele vai gerar uma frustração muito grande, né? E daí uma sobrecarga, irritabilidade, a autoestima começa a ser afetada também, né? Sintomas físicos, a ansiedade vai a mil, enfim, né? A gente vai entender isso quando a gente começar a falar de ponto a ponto. Mas assim, primeiro a gente tem, antes de eu entrar do que é a procrastinação, vamos falar o que ela não é, né? Então, por exemplo, as Maravilhoso. pessoas, ela não é preguiça, né? Porque a preguiça é quando a gente fica com preguiça mesmo, que não quer fazer nada, fica ali quietinho, não tem, né? Agora, a procrastinação não é quando você tem uma sobrecarga de coisas ali, de tarefas para cumprir e não consegue cumprir, você não dá conta daquilo por sobrecarga mesmo e por dificuldade de organizar, né? Mas tudo isso tem um motivo, né? E ela não é também, às vezes não é uma característica da personalidade, porque às vezes, será que eu sou assim mesmo, né? Eu tenho essa característica, mas não é, você pode estar vivenciando isso, mas não é uma característica de personalidade nem problema de caráter, né? É Não bom é? saber, né? Então, assim, esse adiamento que a gente faz, né? Assim, na verdade, todos nós procrastinamos, né? Em maior ou menor grau, né? Isso faz parte da nossa vida, né? Só que muitas vezes isso aí ele vai atuar o quê? Como um sistema de proteção, na verdade, né? Então a procrastinação ela é um sistema natural que nós temos, né? Mas como assim um sistema de proteção, né? Quando a gente tem uma tarefa muito complexa para fazer, muito grande, o cérebro ele vai entender aquilo como uma ameaça. Né? E a gente espera também o lado emocional do nosso cérebro, o lado mais primitivo, o lado emocional, né? Lá da amígdala, né? Algumas pessoas falam que é o cérebro reptiliano, a gente fala que é o andar de baixo ou o andar de cima. Andar de baixo, Então, andar de cima. é o andar de baixo e o andar de cima. Então, vamos lá no andar de baixo, né? Que é o cérebro reptiliano, onde estão nossas emoções, nossos instintos. A gente tende aqui a nos proteger. Né? O nosso cérebro ama a gente, então ele quer proteger que a gente de sobrecargas, de gastar muita energia, né? Isso não fora a parte racional. Depois o andar de cima, né, que é o córtex cerebral, aonde é a parte que é responsável pelo foco, pelo planejamento, né, aonde fica ali o comandante da nossa vida, né, ele vai falar, a gente precisa evoluir, né? Então ele vai, a gente sabe que a gente precisa fazer coisas para quê? Para a gente poder crescer, evoluir, que são coisas que são importantes. Então a gente fica com esses dois sistemas aí tentando equilibrar. Então, assim, biologicamente a gente vai ter, então não adianta a gente lutar contra lutar, né, contra a procrastinação, contra esse adiamento, mas a gente vai o que? Então eu vou deixar? Não, eu vou gerenciar através de estratégias, do entendimento do que está acontecendo, se ela, porque assim, eu vou ter aquele impulso, aquele sentimento de adiar mesmo, ai, poxa, que preguiça, ou então, né, ou eu não queria fazer isso agora,
Daí você vai adiando, vai fazendo outras coisas, que é muito comum também. Você começa, tem um trabalho para você fazer, daí só porque você vai fazer o trabalho, você lembra que você tem a cozinha para arrumar, não é? Você Na falou, você tá internet, dá uma na olhadinha. mesa, isso, vai dar uma olhadinha. Então, assim, a gente fica procurando, não é assim? A gente fica procurando ali recompensas mais imediatas. Por isso que algumas distrações, principalmente celular, tem um lado bom, mas tem esse lado também que a gente tem que gerenciar, tomar cuidado para não ficar adiando, não ficar procrastinando. E daí, você quer falar alguma coisa? Eu tô ouvindo você falar, né? Falou da questão da preguiça, né? Que é super interessante a gente saber a diferença, né? Do que é preguiça, o que é procrastinação. E aí Sim. tem um pensamento também que eu percebo assim que pode acontecer, é quando às vezes algumas coisas na vida da pessoa, na nossa vida, né? Ou da pessoa, né, que tá passando por essa fase de procrastinação, não deram certo, algumas ações que ela teve. E aí ela acaba não tendo novas ações com medo de dar errado novamente. Aí ela deixa, Exatamente. ela meio que se afasta também. Não tem isso Isso, também? tem De muito isso. acontecer? Daí, sim, daí eu vou falar dessa parte na hora que eu vou falar do perfeccionismo, da Ah, cobrança tá, e da ansiedade também. tá. Mas tem muito isso, Ana, muito bem colocado, lembrado, porque acontece muito isso mesmo, né? Uhum, Então, gente, só que assim, quando então que a procrastinação ela vai ser danosa, né, para nossa vida de um modo geral? Quando ela uhum. começa, quando a gente começa a deixar de realizar nossos sonhos, nossos projetos, quando eu começo a estar com frustração. Porque assim, se você ouvir uma palestra do Tim Urban, ele divide em dois tipos de procrastinação. Então tem aquela Hum. procrastinação com prazo e a sem prazo. Então a com prazo é aquilo que você falou no início, né? Nossa, eu tenho que pagar a conta naquele dia, eu tenho que fazer um TCC da faculdade, eu tenho que fazer um projeto do trabalho, né? Então eu tenho um prazo ali para cumprir. Daí a gente adia, arrasta até no último momento, daí dá aquele gás e vou lá e faço, né? Só que Uhum. daí nisso, o que que acontece? Daí eu já fiquei estressada, já tive problema, já briguei com o pessoal da família, enfim, é um caos, né? E, e depois tem que é sem prazo, que é aquelas coisas que a gente, se a gente fizesse, faria uma diferença enorme na nossa vida, mas a gente acaba adiando. Então, por exemplo, eu quero cuidar da minha saúde melhor, seja da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu quero fazer aquela caminhada, quero entrar na academia. Eu quero fazer aquele projeto, eu quero aprender aquilo novo, o que eu quero O famoso aprender de novo. segunda-feira eu começo. O famoso segunda-feira eu começo. Então a gente tem de, eu quero organizar mais a minha casa, organizar mais meu trabalho, ou eu quero fazer uma transição de carreira, enfim. Né? Enquanto eu falo aqui, muitos de vocês estão aí pensando naqueles projetos que estão sendo adiados por N razões, né? Então o que acontece? Esse eu acredito assim que acaba sendo mais danoso, por quê? Porque quando a procrastinação ela está muito forte, quando esse adiamento ele está forte, a gente vai arrastando e passa um mês, 2 meses, um ano, 5, 10 anos. Isso gera uma frustração muito grande. E depois a frustração, ela vem porque às vezes a gente nem tentou fazer. E não porque a gente não queria, mas por todas certas razões, especialmente as crenças que eu vou falar aqui, as crenças limitantes, que vai nos impedir. Então, vamos lá. Hoje, assim, existem muitos aspectos em relação à procrastinação, que não vai dar para falar todos aqui. Então, É eu muita separei coisa, né? 5. Porque eu vou falar de um modo geral, né? Porque se a gente pegar cada Uhum. pessoa individualmente, vai ter as suas peculiaridades. Mas eu separei 5 aqui, para que a gente possa falar. Então, o primeiro dele, a gente vai colocar aqui, eu vou falar os 5 e depois a solução deles, vamos falar, né? Então, Tá, assim, eu vou só citar primeiro, né? As tá. tarefas em excesso, tá? Que ela vai gerar em excesso e complexas, né? Que vai gerar Uhum. uma sobrecarga. E, geralmente as pessoas estão sobrecarregadas hoje. Falta de clareza nos objetivos. Isso por si só, se a gente trabalhar, né? Especialmente no coach, tem um trabalho incrível para Nossa. poder trabalhar com os objetivos, né? E a É. clareza também, né? E o perfeccionismo, né? Que é a autocobrança excessiva. Daí tem a ansiedade, danadinho da ansiedade, É, né? danadinho. As crenças limitantes, né? Nosso corpo ele vai reagir às nossas crenças, né? Porque é aquilo que está lá no nosso subconsciente que vai estar perturbando a gente ali, né? Então são esses 5 aspectos, né? Então Cinco vamos lá. aspectos. Vamos lá começar um por um.
né? Tá Destrinchar. bom, Qualquer fica coisa, à você... vontade. A hora que você quiser meu help aqui, Tá você fala, maravilha, Ana, você tem fica à algo a vontade dizer? para falar Qualquer também. coisa, tá? Maravilha, obrigada, viu? Tá. Ô, Ana, então, assim, as tarefas em excesso, ela tende a sobrecarregar, porque a gente não tem, justamente por conta da falta de clareza, muitas vezes, né? A gente começa a pegar a gente não separa o que é prioridade do que é tarefas que a gente pode, muitas vezes, delegar para outras pessoas, ou que a gente pode deixar para depois, né? Então, a gente tem ali tarefas do dia a dia que realmente a gente tem que dar conta, só que, além disso, às vezes a gente coloca uma sobrecarga maior justamente por não parar e não pensar o que é prioridade para a gente. Fica mudando de tarefa o tempo todo, né? Querendo apagar Isso, um incêndio ali e acaba procrastinando aquilo que é o mais importante, exatamente, não é? exatamente. Fica uma vida que fica apagando um incêndio ali. E daí acaba como diz minha mãe, nem mel nem cera, né? E Não aí faz. aquilo deixa a pessoa muito esgotada, porque você tem que dar conta de um monte de coisa, casa, filho, trabalho, né? A É parte verdade. pessoal. Então, fica aquele excesso. Então, é importante, o que a gente pode fazer com essa sobrecarga? Né? Dividir essas tarefas. Né? Dividir em partes, Uhum. veja o que eu posso delegar, o que eu tenho que priorizar dentro dessas tarefas, né? O que eu preciso fazer que se eu não fizesse hoje, ia gerar um problema para mim, né? Isso. Ou O que o que que tá me eu posso distraindo, né? isso. O que eu posso deixar de fazer, né? Outra Uhum. coisa, daí a gente partindo para a clareza, vai ver que as coisas vão se misturar um pouquinho, né? Vai misturar tudo, A né? tarefa, a falta de clareza também, né? Que daí depois você pode até falar também, eu gostaria de te ouvir também sobre essa questão, né? Você que é Claro, coach. falo. Então, assim, quanto mais claro e os nossos objetivos, mais a gente vai conseguir resolver as coisas, parar de procrastinar, né? A gente vai Uhum. conseguir dar conta das coisas. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, aquela velha frase, né? Exatamente. Então, o que eu posso fazer para ajudar? É justamente colocar ali no papel, que ajuda muito, porque escrever, gente, ajuda, porque você consegue visualizar melhor ali a situação, né? Sem dizer que é um exercício psicomotor que vai aliviar também a questão da ansiedade, né? Então é Sim. importante a gente ter clareza do para quê. Então a principal pergunta é para que eu vou fazer essa atividade? Então você pensa num projeto que você quer realizar, né? Tem valor, Só que né? dentro do projeto, oi? Tem que saber o valor Isso, daquilo, o né, para a vida, o valor propósito, o daquilo. sentido, o significado, porque senão não Isso, sai, né? exatamente. Então, por exemplo, eu tenho várias áreas da minha vida. Qual a área da minha vida que eu vou escolher trabalhar nesse momento? Ah, cara, eu vou precisar de tudo, né? Geralmente é assim, de tudo. Mas o que está em alto relevo naquele momento? Porque sempre tem uma área que a gente precisa resolver mais naquele momento. Às vezes é um mês, 2 meses ou mais, mas que a gente precisa colocar um foco maior naquilo. E isso eu Uhum. preciso ter clareza, porque senão eu vou ficar o quê? Pagando incêndio, e apagando incêndio vai empilhar as tarefas, e daí vai cair na primeira causa, que é a sobrecarga ou excesso de coisas, né? E vai perdendo o nosso tempinho valioso, né, que eu falei lá Vai no perder, começo, cara. É por isso que eu falei do tempo valioso. Vai perdendo, exatamente, vai perdendo. não é? Então, ali, exatamente. Então, por exemplo, eu estou montando um projeto, vou dar um exemplo meu. É, Uhum. esse projeto, por enquanto, ele está em alto relevo para mim, né? Isso não significa que eu não vou cuidar da minha saúde, que eu não vou cuidar da minha vida pessoal, que eu não tenho outras organizações para fazer. Só que nesse momento eu preciso ativar, eu preciso colocar uma pressão maior para que ele pegue uma velocidade, né? Para que eu faça as coisas acontecerem. Né? Então, veja aí, e poderia ser diferente, poderia ser que eu tenha esse projeto e esteja com problema de saúde, e não precisa ser um problema específico, assim, por exemplo, estou com problema de estômago, enfim, né? Pode ser simplesmente uma falta de energia. Então, eu falo assim, opa, se eu estou com falta de energia, o que está acontecendo? Pode ser tanto pela Sim. sobrecarga, né? Mas como pode ser também, de repente, eu tenho que ver como é que está a minha Saúde. saúde, É. alimentação, enfim, a gente não vai excluir as outras áreas da nossa vida, né? E nem deixar de fazer outras coisas. Só que eu vou ter que colocar ali o foco em determinada área.
Depois que eu escolhi a área, o que dessa área que eu preciso, né? E para que eu quero isso? Então tem que ter assim, aquele desejo, aquilo que faz sentido para mim e é muito pessoal. E aqui eu quero aproveitar para destacar uma coisa também, que às vezes a gente coloca os para quê, e o para quê é do outro, não é meu. Então, além da gente tem que olhar muito bem para essa necessidade. Então, o que se eu fizer agora na minha vida vai fazer uma diferença lá na frente para que eu me sinta mais realizada, para que eu tenha uma vida com mais sentido e menos sobrecarga. Quando eu falo menos sobrecarga, não significa que a gente vai ter menos coisa, a gente sempre vai ter, né, o pico e o vale, né? Então, vai ter momentos que eu vou estar mais ali cansada, mais sobrecarregada mesmo, mas em outros eu vou conseguir estar deixando as coisas fluírem mais. Por isso a importância da gente estar organizando as coisas para poder obter a clareza. Eu acho que a questão da clareza... Oi? Pode falar. Pode Assim, depois eu quero falar um pouquinho da clareza aí. A questão da clareza e da definição de objetivos, acho que daria uma live só disso, né? Porque tem tanta coisa para pensar, a gente falar de metas, envolve tanta coisa, né, Ana? Tantas técnicas que a gente pode utilizar. Mas, a princípio, gente, é isso. A gente tem que ter uma visão geral e a gente tem que parar e separar mesmo aquilo que é importante pra gente, né? E depois... Até porque, assim, essa questão da clareza que você falou, né, que a gente começa a definir lá, você define o objetivo. Aí você tem uma visão do que eu vou fazer de curto prazo, médio prazo, longo prazo, quais são os passos que eu vou ter que dar. Isso também já trabalha o nosso cérebro ali, né? Para fazer você focar. Peraí, o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer amanhã? E aí você também deixa de se distrair com coisas que não são importantes. Pelo menos diminui essa probabilidade, né? Porque você tem um direcionamento ali, né? Então, eu sei o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer, qual é o prazo. Aí isso vai trazendo harmonia também para nossa mente ali, para as crenças que a gente tem. Porque se de repente você estava ali pensando, eu tenho dificuldade, eu não consigo, não dou conta, tá se cobrando, se autocriticando. Aí você se coloca em ação, você começa a ver o resultado daquilo que está acontecendo, e o resultado para você é que importa, né? Qual o valor do passo que você deu? Pode ser que às vezes na visão de outras pessoas seja algo pequeno, mas você tem que saber o valor de cada passo, né? Porque a gente sabe, né? Cada um tem sua história. E aí quando você identifica ali, eu tô fazendo, eu tô me esforçando, eu tô me dedicando, eu sei para onde eu estou indo, né? Aonde eu quero chegar, você também começa a trazer uma calma, porque você tá vendo que você está se dedicando, que você está se comprometendo, que você está realmente se esforçando para dar o seu melhor naquela situação, naquele projeto, processo que você precisa desenvolver, enfim. E aí isso também ajuda no nosso bem-estar, né? De forma geral, ali você melhora, ali você acalma a sua mente para você realizar aquilo que você quer. Você começa a trazer uma calma ali para suas emoções, porque se você estava muito ansioso, você vê acontecendo a ansiedade, ela já dá uma diminuída. E uma série de outras coisas, né? Porque tem uma escala ascendente, né? Que vai acontecendo de coisas boas quando a gente se movimenta para melhorar, né? Sim. É incrível que quando a gente começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. E isso é real, né? Isso é real. E daí, já que você falou de ansiedade, eu já vou entrar nela também. Que é essa dificuldade de justamente a gente ter esse foco no aqui e no agora, né? É claro que não é aquela coisa, não é tão simples assim, né? Mas a gente tem que treinar todos os dias, tá? Colocando foco nas coisas que precisa ser feito, né? Porque a gente tende a focar naquilo que vai dar errado. Ou ficar pensando numa coisa que não aconteceu, né? Que nem aconteceu. Exatamente. Porque e você não pode deixar a mente muito soltinha. Então você não vai reprimir, você não vai ter aquele otimismo, o pessoal fala que é tóxico. Vai dar tudo certo. Não é assim, porque isso é pouco realista e não ajuda você a fazer os planejamentos. Exatamente. E a gente tem que ter uma previsibilidade das coisas, a gente sabe que imprevistos acontecem, né? A gente sabe das nossas limitações também no momento, né? Que podem ser superadas, mas tem naquele momento. Então, isso vai aumentando aquela ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais confusão. Porque daí a gente fica com a mente muito soltinha e fica criando aqueles filmes, né? Isso acontecer isso, isso acontecer aquilo, e daí vai gastando energia, né? Vai entrando naquilo, você fica perdido, você fica ali naquela areia movediça das emoções ali, né?
E depois é mais difícil de sair. Então é assim, fala assim, poxa, eu tô ansioso, eu tô ansiosa, eu tô com essa dificuldade, ter ali, né, eu sei que o que pior pode acontecer, né, dentro disso, ter essa clareza, porém, quando eu faço essa pergunta, eu já vou para a solução também, né, porque eu É. já crio, isso pode acontecer, e o que eu posso fazer então? Né? Quando você Como pergunta, o que eu que vou eu posso fazer minimizar, né, então? isso? Né? Daí são perguntas simples que vai movimentar o seu cérebro para uma solução, porque daí você já começa a pensar em outras coisas, você não fica pensando só no negativo. Então, a ansiedade, uma forma de a gente trabalhar com ela, né, de uma forma bem geralzona mesmo, né, e simples, é É. isso. A gente tem que estar gerenciando mesmo os nossos pensamentos, né? E depois, Ana, tem também a questão do perfeccionismo, né? Eu sou uma perfeccionista em recuperação, também sou uma Ah, então somos procrastinadora duas. em recuperação, né? E eu tenho que me policiar muito, gente, me policiar muito, porque assim, o perfeccionismo, ele tem a ver com a autocobrança excessiva também, né? E daí, tem aquela frase que eu adoro, até ouvi muito do Jerônimo Temel, que ele fala, né? Feito é melhor do que perfeito. É isso, né? Feito é melhor do que É. perfeito. Ah, Cá, então você está dizendo que eu tenho que fazer, né? Que eu não vou colocar perfeição nas coisas. Não, gente, a gente tem que dar o melhor da gente no momento que a gente está. Só que no momento, só que muitas vezes o nosso melhor, a gente coloca ele muito, assim, é o idealizador, né? E eu coloco aquele meu, eu exijo demais de mim, e coloco ele lá na frente, que não que eu não vá vir a atingir. Só que no momento que eu tô, às vezes eu preciso fazer outras Desenvolver coisas. Do ainda jeito de algumas desenvolver, coisas também, isso, né? exatamente, desenvolver Desenvolver outras coisas. algumas habilidades, né? Isso, habilidades. Então, eu tenho que olhar muito no momento que eu estou e respeitar isso, né? E fazer de acordo com o que eu posso. E daí eu vou criar estratégias conforme o momento que eu tô. Porque daí você não vai ficar procurando a estratégia perfeita, mas eu vou procurar a estratégia que se encaixa naquilo que eu estou passando naquele momento. Isso é autorrespeito, isso também é uma maneira de a gente cuidar da nossa autoestima, da maneira como a gente vê as coisas. Porque cada coisa que eu começo a fazer, por menor que seja, eu olho e falo, nossa, eu consegui. Já E vai a gente aumentando o valor, né? isso, exatamente, a gente precisa dessa recompensa, porque daí cai lá naquela parte do nosso cérebro, né, da parte emocional, a gente precisa de recompensa, só que a recompensa de fazer uma tarefa, de cumprir alguma coisa, ela não vai ter uma recompensa imediata, eu vou ter uma recompensa mais em médio a longo prazo, né, a famosa dopamina, né, serotonina, É. né, todos os inas aí que a gente vai liberando, ele não vai vir de forma tão imediata que a gente precisa também, né, das distrações, mas a gente tem que focar naquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente prolonga a sensação, vai valer a pena o sacrifício, porque eu vou ficar com aquela sensação de feito. Só que no perfeccionismo, a gente fica com essa cobrança excessiva. E daí, ao invés de pensar no perfeccionismo, vamos pensar no aperfeiçoamento. Porque o aperfeiçoamento é o seguinte: eu vou dar o melhor de mim, do que eu tenho naquele momento, e eu sempre vou implementar. Qualquer projeto que eu faça, seja pequenininho ou os maiores, desde a arrumação de casa, qualquer coisa, gente, eu sempre posso fazer melhor. Eu sempre posso implementar conforme a energia, conforme o que eu vou aprendendo, não é, Ana? O tempo. E eu tava. A gente precisa até pensar também assim, né? Que a gente às vezes passa. Às vezes não, né? Normalmente a gente passa anos da nossa vida com determinados hábitos. Então, Sim. você tem anos. Uhum. Então, mesmo que você fale assim, eu vou dar um passo, às vezes a gente não consegue ver o resultado de imediato, porque são anos que você tem um hábito. Então, para você criar um novo hábito, né, de deixar de lado coisas que não fazem mais bem, que não são produtivas, um pensamento, modificar um comportamento, a gente precisa ter ali a insistência, a disciplina, a constância de todo dia modificar. Sim. Então, se eu quero realizar alguma coisa, eu quero melhorar minha saúde, eu preciso cuidar da minha saúde, eu quero ir para academia, vai uma coisa simples, eu Exato. preciso me prontificar em colocar isso na minha rotina, incluindo aos poucos, igual ela já falou, a Karen já explicou muito bem aqui, aos poucos, mas eu tenho que ter essa paciência porque eu vivi anos de uma maneira, então para eu construir um novo hábito, eu tenho que ter essa paciência Sim. comigo, essa Uhum. compaixão, porque não vai ser da noite pro dia. Eu fiz um dia, pronto, não vi resultado, desisto. Não, Exato. eu fiz um dia, eu tenho que fazer dois, eu tenho que fazer três com carinho, com compaixão, com gentileza.
Claro que em alguns momentos a gente precisa, assim, né, se cobrar um pouco, mas com Sim. carinho de a gente poder se dedicar, ter Uhum. disciplina para fazer as É, coisas, mas não pode querer que as coisas aconteçam rapidamente, né? Porque você vive anos de uma forma e de repente acha que tudo vai mudar da noite pro dia, não vai. A gente exato. tem que ter insistência ali, né? E Isso. para procrastinação não é diferente. Se isso é uma coisa Não, que já vem de tempo, ou que seja que está acontecendo por algum motivo específico, precisa ter esse carinho e esse cuidado de realmente ter as ações, buscar os tratamentos, os processos, enfim, o que seja necessário, e ter a paciência de esperar o resultado vir, né? Que é a sementinha, né? sim. Ali, né? Que vai chegar, né? Pra gente É. poder vencer tudo isso na nossa vida, né? Nossa, perfeito, Ana, porque você falou de duas coisas, aí até tô anotando aqui, né? De Tá duas coisas falando, eu fundamentais. pra poder. Não é? De duas coisas fundamentais, que é a questão do hábito, né? Que tudo a ver com a procrastinação, porque é hábito, são hábitos, hábitos comportamentais que são É, empilhados ali, né? E a constância, né? Então, um pouquinho de cada vez, mas sempre. A constância é fundamental em qualquer objetivo que a gente queira atingir. E isso é treinável. E o que que acontece? Geralmente a gente espera, ai, quando eu mudar esse hábito, quando eu perder esse hábito, e às vezes a gente tem que colocar um outro no lugar, um hábito mais fortão do que é, aquele outro ali, né? E isso, tem coisas que você vai mudar e não vai nem lembrar do hábito antigo, mas tem coisas que vão precisar pro resto da vida. Ir para academia, por exemplo, tem pessoas que já têm aquele vício bom, né? é, Que consegue, outras não, outras têm que se levar todas as vezes e não tem problema nenhum nisso. O importante é a pessoa falar assim, por que que eu quero fazer aquilo? Para quê? Por quê? Para quê e para quem também? Para aquilo ficar verdade. forte para mim, para aquilo ter um sentido, porque daí quando eu estiver desmotivado, eu vou me apegar aonde? No meu propósito. Exato. Então, o que vai nos ajudar a continuar quando a gente quer parar é o propósito. Por isso a gente tem que ter um para quê forte de fazer cada coisa que a gente faz. Então a gente tem o propósito grande, né, o propósito de vida geralzão, maior da nossa vida, mas a gente tem propósitos ao longo da nossa jornada. E a gente tem que estar sempre voltando para esse propósito. Porque É nem isso sempre eu aí. vou ter motivação. A motivação ela é frágil. Às vezes a gente escuta uma palestra, alguma coisa, e fica, nossa, chega no outro dia, a bateria acaba, né? Exatamente. Por N motivos, né? Às Seja por vezes a gente, saúde. é, às vezes a gente sabe que mesmo a gente saber, a gente tem consciência do que precisa fazer, tem um Exato. racional ali, eu sei que eu tenho que fazer determinada coisa, só É, que ali às vezes o corpo, a é, disposição, como você falou, a motivação, ela não tá ali. Só que é, ainda assim, em alguns momentos, né, dependendo da situação, porque tem, né, situações e situações, a gente mesmo sem vontade, a gente precisa fazer uma ação, né? sim, Porque é ela que ajuda a gente poder a se movimentar, por menor que seja. Ah, eu não tô conseguindo, não tô a fim de levantar hoje por algum motivo. Ontem eu tava muito animada, hoje eu não tô. é, Não, levanta, toma um banho, se arruma, cuida de você, faz sua oração, sei lá, faz alguma coisa para dar uma mudada, olha para o céu, olha para o sol, alguma coisa que dá uma ajuda, né? É claro que a gente sabe que tem a parte, né, de médico, parte terapêutica, tudo mais, mas a gente tem que ter consciência daquilo que está no nosso sim, alcance fazer. Tá no meu isso, alcance levantar e fazer a minha oração, eu vou fazer a minha oração. Tá no meu alcance levantar exato. hoje, tomar banho, me arrumar, me sentir bem, é isso que eu vou fazer, né? Por menor que seja, né? Então, Sim, isso que vai exatamente. modificando, né? Isso, quando a gente tem consciência e entende o que acontece, fica melhor pra gente, a gente não se culpa tanto, né? Então, realmente, aí daí entra o planejamento também. Você vai Ó, falando, eu vou lembrando das é, coisas. vamos ver aqui, ó, o Tanta Célio coisa, gente, escreveu porque aqui. A gente é vai tanta pensando, coisa. Porque, assim, né? meu Deus, qual aspecto? Porque dá para fazer, por exemplo, uma live, se a gente quiser trabalhar à luz da neurociência, por exemplo, falar só disso, como é que o cérebro funciona em relação à procrastinação, só que não dá, a gente vai Nossa, falar de um modo geral aqui um e vai resumão, né? pincelando, e daí a gente vai lembrando, né? Mas o É, planejamento é fundamental, não posso esquecer disso. ó, o Né? Célio É, Luiz escreveu aqui, ó. Na minha opinião, um dos remédios mais eficazes contra a procrastinação é a disciplina. É, sim, sim, exatamente. com certeza, com Constância. Muito obrigada certeza. pelo seu comentário, Ah, Célio.
Se alguém mais quiser perguntar, escrever, né, comunicar ou interagir com a gente, fiquem à vontade, É viu? isso mesmo, Célio. A disciplina é um músculo que a gente tem que desenvolver. E às vezes a gente tem que trabalhar, às vezes a gente tem que trabalhar, às vezes não, né? Todo dia a gente tem que trabalhar bastante com esse músculo aí, né? E fica mais fácil a gente ter, né, uma rotina disciplinada quando a gente reconhece, né, tem clareza dos nossos objetivos, né? Daí volta naquela questão também. Mas a disciplina ela é fundamental, disciplina, constância, né? É bom demais. A gente nós Eu, tendo essa consciência, ajuda a gente realmente manter essa disciplina, né? Porque você começa a eliminar aquilo que não faz bem, né? Então, exato. se você está perdendo muito tempo na internet, muito tempo fazendo coisa para outras pessoas, não que a gente não possa fazer mais coisas, que às vezes você pode, né? Não priorizar Sim, naquele é. momento. Você tendo foco, você sabe, isso aqui eu posso fazer depois, e não se distrai, né? Tanto. Exato. Então, daí eu lembrei de outra coisa também. Quando a gente... É porque, assim, como você falou dessa questão de priorizar também, e até da disciplina, a gente tem que falar não, saber A falar não. besteira. Ah, olha que legal, Célio Luiz. Estou aqui acompanhando vocês sendo da esteira. Que legal, Célio. Muito bem. Motivador, adorei. Parabéns. Muito legal. Já vai ativando aí, né, Célio? Muito legal. Bacana mesmo, Não né? é? Viu, gente? Gente, Do planejamento, e do saber falar não também. Para que eu tenho que falar não? Às vezes, isso é muito importante, né? Mas deixa eu voltar, não perder o foco, né? Então, como eu já falei, né? Então, eu já falei das tarefas em excesso, da falta de clareza dos objetivos, perfeccionismo, que está relacionado à cobrança excessiva, a ansiedade, e agora o quinto, eu falei que são 5, crenças limitantes, gente. O nosso corpo, ele vai reagir às crenças, né? Que é o conjunto de ideias que eu tenho sobre mim mesmo, né? E são aquelas crenças mais profundas que eu vou construindo ao longo da minha vida, desde a infância. Então, eu posso ter uma série de crenças limitantes que vão permear todas essas questões, que vão facilitar quando é uma crença, como é que chama, sem ser limitante? Eu esqueci fortalecedora? agora. Isso. As crenças fortalecedoras, né, que vão me impulsionar, como pode ser aquelas crenças que vão realmente me limitar, né? Então, às vezes, a crença de que eu não dou conta disso, eu não consigo, né? Muitas vezes uma crença de não merecimento, né? Porque às vezes a pessoa, por trás de tudo isso, de ir atrás de um objetivo, pode estar de uma forma mais profunda, escondidinho ali, o fato de você achar que você não merece, né? Porque só que aquilo está no subconsciente. E daí eu tenho que provar isso, então eu vou me sabotando. Então a autossabotagem tem a ver com as crenças, né? Então, crença de não merecimento, a crença muitas vezes de rejeição, o medo de ser rejeitado, de passar vergonha, né? Então eu vou deixar de fazer alguma coisa que exija que eu me exponha, que eu me coloque no mundo, porque eu morro de medo da opinião do outro. Como dizia o Luiz Gasparetto, dos outros, né? Dos outros, Eu morro, não é? Eu morro de medo da opinião do outro. E isso é uma defesa, isso todos nós temos, né? Só o psicopata que não tem, né? Mas a gente fala, não é? Só que ela prejudica quando ela está no volume 10, quando ela está num volume que está me impedindo, que está realmente me limitando, que está me impedindo de eu colocar a minha potência no mundo, né? Que eu estou focalizando só na minha fraqueza, mas não focalizando, não olhando para minha fraqueza para superar, mas poder para falar, tá vendo? Olha, eu sou assim mesmo, eu não consigo não, isso não é para mim, né? E daí a gente vê, ai, não, eu sou muito velho para isso. Ah, não, isso ainda não é a hora. Né? E daí vai vindo. Enquanto eu falo, alguns de vocês podem estar vindo coisas aí na cabeça. Então, assim, qual crença que está te limitando? Para algumas pessoas estão vindo aí crenças que já estão na superfície, na consciência, a pessoa já tem consciência daquilo, mas ainda tem uma dificuldade de lidar porque é difícil mesmo, porque elas formam um hábito. Elas acabam sendo hábito, como você falou no começo, então elas ficam ali muito impregnadas na gente e paralisa, acaba sendo uma âncora. A gente não consegue sair, então a gente tenta, a gente tem momentos de motivação, a gente sabe o que precisa ser feito, que é aquilo que você falou, mas ainda assim eu não consigo, né?
Então, a importância, quando a gente trabalha com crenças, volta para a questão do autoconhecimento, a importância do entender o que está me prendendo. É uma crença de rejeição, vergonha, de abandono. Karen, Nossa, de tem crença muitas. de abandono? Como assim de abandono? De repente, se eu começar ali a fazer diferente do que minha família faz, ou porque daquele grupo que eu faço, será que eu vou ser abandonada? As pessoas vão dizer, ih, tá metida, hein? Né? Ou eu vou A pessoa já fugir muito desiste, né? daquilo. Ixi, mais tempo, né? Isso, exatamente. Eu vou. Será que se eu estou ali na disciplina, fazendo as minhas coisas, e para isso, para eu estar na disciplina fazendo as minhas coisas, eu vou ter que falar não para muitas coisas, para pessoas, que é mais difícil, né? A gente E fala aí a gente não não pra quer gente, tem mais desagradar, facilidade. né? A gente Desejo não quer isso. desagradar, não quer ser Uhum. mal visto, né? Poxa, Então, como eu vou falar não, magoar alguém, sei lá, né? exatamente, tem pessoas que estão muito presas nisso. Então, ó, crença de abandono, crença de rejeição. Então, se a gente for ali aprofundando, a gente vai achar alguma coisa em maior ou menor nível em relação à crença limitante entre muitas e muitas crenças que a gente tem, mas para citar aqui algumas principais, né? Então, e Verdade. o nosso corpo, ele vai reagir o quê? Vai reagir a isso, ao conjunto de ideias, de pensamentos que são verdade para a gente, né? E daí eu tenho aquela visão, aquele ponto de vista, a minha percepção está todinha voltada para aquilo. Então eu vou querer provar de alguma forma, claro, gente, de forma inconsciente, eu não fico pensando que eu vou fazer assim, eu vou me sabotar, eu vou provar que eu estou certo. Então o organismo, ele quer provar, né? Quando eu falo organismo é como um todo, tá? O Uhum. inconsciente, enfim, quer provar que está certa aquela crença. Então eu fico repetindo aquilo, Às né? vezes inconscientemente, na E maioria das vezes, né? inconsciente até que eu me resolva, né? E é tão inconsciente que você pode ver que quando você tem uma tarefa para fazer importante, a gente fica mole. Aonde que a gente reage ao nosso corpo? Isso que eu coloquei, ó, crenças limitantes, o nosso corpo reage às nossas crenças. Eu fico mole, né? Às vezes pode até mal, dependendo da profundidade que tá a coisa, passa até mal. Então, assim, parece que eu estou desviando do assunto, mas não estou, porque tudo isso faz com que a gente adie coisas que são importantes para a gente. Então, o que é importante para mim? O que é importante para você? Por que é importante eu escolher isso e não aquilo? O que faz sentido para mim? Quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas? E que se eu atendesse, a minha vida ia ter muito mais sentido. Eu ia me sentir muito mais plena, mais pleno, né? Então, quando a gente fala de crenças, a gente não fala só no sentido de produzir, dos tem o quê da vida, da produtividade, mas a gente fala também das nossas emoções, do meu ser no mundo, do meu se colocar no mundo, em toda a minha potência, porque a gente não conhece a potência do que a gente tem. Às vezes a gente sabe até que a gente tem determinadas habilidades, mas a gente não consegue, às vezes, colocar, né, ali nas paradas do sucesso aí, A para gente vai rolar. descobrindo nesse movimento, né? Vai se Isso, nesse descobrindo. movimento. Tem umas que a gente não consegue colocar e outras que a gente nem sabe. E que a gente só vai saber quando. Eu não vou falar da cara a tapa, mas eu vou falar da cara ao sol. Que esses dias eu ouvi isso e É eu achei muito muito bom. legal. Quando eu dou a cara ao sol, quando eu permito brilhar, eu permito ser quem eu sou com as minhas vulnerabilidades, com a minha imperfeição, com a minha dificuldade, com o momento que eu estou, qualquer que seja a minha dificuldade, qualquer momento que você esteja, é possível a gente avançar. Então, assim, passinho por passinho, não importa se sejam micropassos, celebre, celebre, porque é sagrado. É sagrado porque é o seu processo. E é ele que vai levar você para um outro nível da sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus filhos, para quem tiver filho, seus amigos. Você vai inspirar pessoas. Além de você se sentir bem com você mesmo, você vai inspirar pessoas. E aquilo que você está adiando, por mais simples que você ache, porque às vezes a gente tem a tendência, às vezes, de, sabe, de desfazer um pouquinho das nossas coisas, sabe? Será que você não está desfazendo? Não, tem que olhar para isso aí, tá bom? E às vezes aquilo que você vai colocar em ação vai fazer tanta diferença pro outro, né, Ana? Com certeza. Ó, deixa eu ler só um comentário aqui que fizeram, ó.
Uhum. A Elaine falou assim: o passo que temos medo de dar pode ser o que vai mudar tudo, né? Exatamente, Sim, aquele famoso primeiro passo, né? Tendo isso, consciência do que exatamente. precisa fazer. Legal. Ela colocou que aprendeu com a amiga Karen, maravilhosa. Ah, Aí a minha, obrigada. aí a minha professora de Pilates falou assim que o Pilates traz muita disciplina e cuidado, além de exercícios. Posso assinar Uhum, embaixo que é verdade, ajuda muito. uhum. O Célio escreveu aqui: os hábitos nos tornam reféns, sejam hábitos bons ou ruins. Então, opte por ser refém de hábitos bons, Ah, né? bacana, legal. Que mais? Aí escreveram: aqui tá um sucesso. Ah, Então que é legal. isso. A Aham, gente, a gente começa a conversar, começa a surgir tantas isso, coisas, né? Quando a gente exatamente. começa a dar Uhum, fazer esse movimento, dar esse primeiro passo, organizar o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, ter uhum. consciência, ter o valor daquilo que a gente precisa fazer, a gente começa a desenvolver a autorresponsabilidade também, né? Então a Sim, gente realmente fala assim, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, por que que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, mas de uma forma leve. Então a gente sim torna o nosso dia produtivo, porque às vezes as pessoas, quando falam produtividade, já regala o olho, ai meu é, Deus, socorro, né? não Não, é mas é a gente pensar em ser produtivo e positivo. Então, eu vou legal. ser produtivo, mas eu não vou deixar de cuidar do meu bem-estar, eu não vou deixar de descansar, Uhum, eu não vou deixar de cuidar das outras áreas da minha vida, porque que nem você já comentou lá no, né, uhum, no início. Tenho que focar em uma área, né, para poder realmente fazer as coisas acontecerem, mas eu não posso esquecer das outras, isso significa o descanso, né? Você cuidar da sua fé, ou você buscar um desenvolvimento de sim, uma habilidade que você exato. precisa, que vai te ajudar naquele projeto que você tem, de você realmente prestar atenção e valorizar as coisas simples, né? De você cuidar da sua casa, cuidar da Uhum, sua roupa, fazer um bolo, né? Sei lá, estar com seus amigos, com seus familiares, porque aí uhum, você vai se tornar produtivo de forma positiva. Né? Não é aquela exato. loucura. Eu tenho um Uhum, objetivo, não vou fazer mais nada da vida, não vou cuidar, é, vou dormir, vou acordar e só vou pensar nisso. Não, você sabe que você tem que pensar nisso, mas não deixa de outras coisas. Então você começa a ter mais equilíbrio, né, no seu pensamento, nas exato. suas emoções, nas suas ações, e vai refletir em tudo, né, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, né, traz tanto Exato. benefício para nós, né, de Demais. forma geral. E isso se torna uma coisa natural na nossa vida, né? Só que no princípio, né, quando está iniciando essa mudança, tem tudo isso que a Karen já explicou, né? Quem chegou depois, a live vai ficar salva e vocês conseguem entender, né? Que eu não vou, lógico, que eu não vou repetir aqui, mas tem todo aquele processo da mudança, né? Que a gente sabe que é desafiador, a gente modificar um hábito, colocar ações, né? Até que a gente consiga ter essa congruência, né? Do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo, o que eu preciso fazer. Tem um processo, é desafiador, né? Mas depois, aos poucos, isso vai se alinhando e vai se tornando natural, vai se tornando mais leve, porque você vê a mudança, você vê que você está conseguindo a sua capacidade. Isso vai sendo muito bom. E Uhum. aí, eu não sei se você tem mais alguma coisa para compartilhar conosco, porque faltam 9 minutos para dar Ah, 1 hora de live. Gente, olha, tô passou uma hora, eu nem rápido, né? senti, gente, eu nem senti passar. Eu nem senti de verdade. Que legal. Nossa, Rapidinho, né? tá rápido A gente demais, né? a gente precisa ter na nossa mente assim, que é importante a gente sempre buscar melhorias para nós, né? A todo tempo a Isso, gente está aprendendo alguma coisa. Isso sempre vai fazer bem para nós, né, de alguma sim, maneira. Então, se eu estou atento, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, que eu posso aprender, e a gente vai dando valor para a nossa vida conforme que a gente vê aquilo que a gente realizou, né? Se olhar para trás, ó, exatamente. daqui um mês para frente, vai, daqui um mês se eu olhar, olha, o quanto que eu realizei em um dia, em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano. Se realmente se movimentar, você vai ver que vai ter resultado. Vai, é Não é? inevitável. É, e vai ter os resultados que a gente busca e também aqueles complementos, aquelas surpresas que aparecem quando a gente começa a se movimentar. A vida é movimento, né? Quando a gente deixa fluir as coisas, a gente vai aprendendo, vai implementando. E se der errado, gente, a gente conserta. Tudo tem reparação nessa vida, né? A gente conserta e vai implementando aí aquilo que precisa ser implementado sempre, né? Mas você estava falando aí do simples, né? Eu acho que busquem o simples, né?
E às vezes a gente fala, ah, isso é muito simples, isso é óbvio, mas é ali, é a falta, o conjunto, né, a constância desse simples que vai fazer a diferença pra gente, e aquilo que vai nos dar energia também. Então, busca o simples, busca uma vida de sentido, né? Porque a gente não é robô, né? Então, a produtividade, ela é maravilhosa, a gente tem que buscar eficiência, mas a eficiência humanizada, né? A Exatamente. eficiência que respeite as nossas características, que respeite quem eu sou. E para isso eu preciso me conhecer, né? É sempre muito bom É, se conhecer, né? é E isso eu mesmo, queria maravilhoso. aproveitar aqui esse minutinho, né, para agradecer vocês todos aí pela presença, agradecer você, Ana, né, que, como eu falei para você, eu me identifiquei muito com a sua energia, com você, e depois foi uma surpresa, uma honra para mim ter sido chamada por você, que eu admiro muito, para fazer essa Obrigada. live. Eu agradeço de coração, viu? Ai, Tá convida bom? venha mais vezes, Ah, adorei, foi obrigada. maravilhoso o nosso bate-papo, foi muito gostoso, muito leve, tenho certeza Ah, que contribuiu com muitas pessoas e vai que bom, contribuir fico ainda contente. mais, né, Ah, eu fico para quem vai contente. assistir depois. E venha mais vezes, viu? Fiquei muito feliz mesmo e grata de você Obrigada. vir aqui conversar e trazer tanta informação importante para nós e clareza, né, sobre esse assunto. Eu sei que tem muita coisa ainda, né, que a gente pode abordar, Tem, fazer outras lives. tem. Bicho A gente vai vai trocando as chanelinhas na ideias, né? mente, aí, meu Deus. Vai brotando as ideias, né? Não é? Pessoal, a gente vai, nós vamos finalizar nossa live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é, a gente ainda está aqui, ó, ainda tem uns minutinhos. Para quem ainda não conhecia a Karen, sigam a Karen, eu vou colocar, eu já coloquei, né, na nossa divulgação da live, a página dela. Vou colocar aqui novamente, então vão lá, sigam ela, conheçam o trabalho dela. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Se tiverem mais alguma dúvida, podem falar com você também, não podem? Pode, Fala com lá. certeza. Pode sim, será um prazer. Ó, deixaram uma mensagem aqui para você. Ó, o cara é uma pessoa maravilhosa, gratidão por compartilhar esses conhecimentos. A Leila deixou um coração aqui. O Sério falou que parabéns, meninas, né, por trazer temas tão importantes, que vai terminar de ver depois. A minha tia Bel tá aqui, ó. Muito Tá, obrigada a vocês, valeu muito. E a Lilian Chagas está chegando agora, a gente está encerrando, mas vai ficar gravada a live, você pode assistir no nosso vídeo depois, tá bom? Já já obrigada, já gente. compartilho. Gratidão, viu? Gratidão. Adorei. Um beijo, Um viu? beijo. Um beijo e Semana sucesso para todos. Um beijo. Gente, provavelmente semana que vem não vai ter live, tá? Eu vou compartilhar o comunicado com vocês depois dessa semana. Beijinhos. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau. cara.